Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós. Que Jesus se faça presente aqui, nestes minutos do nosso dia que buscamos uma compreensão, uma luz de esperança, que buscamos um ensino para levar junto com a nossa alma. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, porque hoje nós iremos refletir a passagem A Coragem da Fé, que se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só lembrando aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que nos guia diariamente em todas as nossas reflexões. Então é retirado uma passagem do Evangelho, nós lemos elas e aqui vamos refletir sobre o fundo dessa passagem, relembrando que cada passagem do Evangelho a gente não extrai somente um ensino dela. É possível extrair diversos ensinos para nossa alma. Então aqui nós vamos trazendo vários pontos de reflexão, vários pontos de vista, que são ensinos, uma luz de esperança, uma compreensão para levar para a nossa vida. Então hoje nós vamos refletir a passagem A Coragem da Fé, que está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13 deste capítulo. Gostaria de iniciar aqui lendo para nós um trechinho que se encontra na nossa passagem, que está no Evangelho de Mateus, no qual Jesus nos diz: quem quer que se confesse e me reconheça diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei também diante do meu Pai que estás nos céus. E quem quer que negue a mim diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Queridos amigos e amigas, por vezes, quando nós lemos as passagens do Cristo, sim, comum a gente ler e às vezes pensar assim: nossa, como que Jesus falava de uma forma firme? Como que ele fala assim: eu vou negar os homens diante do meu Pai que estás nos céus? E é importante a gente frisar, lembrar do contexto da época, o contexto que foi falado e, sobretudo, rememorar que Jesus é realmente assim o amor. Jesus, ele compartilha sobre amor, sobre a paz, sobre a serenidade. Jesus sempre foi muito respeitoso. Lembremos aí de toda a sua jornada. Então, quando a gente lê aqui uma passagem dele que está nos evangelhos, que seja de Mateus, de Lucas, João, enfim, quando a gente lê uma passagem do Cristo, nós temos que interpretá-la com o coração. Lembrando que Jesus, a voz dele capaz que era branda, que soava assim ao coração, à alma, que tocava as fibras da nossa alma, cada palavra que Jesus dizia, que é um ensino muito forte. Então lembrar também do contexto, às vezes, que isso foi dito. Então, quando Jesus diz aqui: quem quer que me confesse, que me reconheça perante os homens, eu também o reconhecerei perante o meu Pai que estás no céu. Só que Jesus diz assim: aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante o meu Pai que está nos céus. Só que o que Jesus está querendo dizer aqui a nós sobre essa passagem? Primeiro de tudo, Jesus está dizendo aqui sobre o medo, sobre a covardia, sobre a vergonha, muitas vezes, da gente confessar a nossa fé perante o mundo. O medo de falar sobre a nossa fidelidade para com Deus. Muitas vezes a vergonha de falar assim: eu sou fiel a Deus. E não só por palavras, mas aquele medo que nos estagna nas atitudes, porque a fidelidade do filho para com o Pai é muito além das palavras. A fidelidade está nas ações, está nas atitudes. Então Jesus está dizendo aqui daqueles corações que têm vergonha, que tem medo da covardia de realmente dizer que aceitaram e que são fiéis a Deus, ao Senhor. Então vamos rememorar aqui que é importante a gente lembrar disso, que Jesus,
na sua época que ele esteve aqui na Terra, entre nós, há 2000 anos atrás, Jesus foi muito perseguido, Jesus foi muito atacado, falaram muito para ele palavras de injúria, muito sarcasmo. Jesus realmente foi atacado, perseguido. E mesmo assim, nessas situações extremas, Jesus manteve a sua fidelidade com Deus. Jesus manteve a sua fidelidade para com o Pai, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito branda, mas Jesus manteve. E nós, muitas vezes aqui na Terra, dá um tropecinho aqui, faz uma atitude ali, tem uma escolha X, que muitas vezes se traduz pela vergonha de falar da nossa fé. E lembremos que quando a gente guarda a nossa fé só pra gente, é um ato muito egoísta. Porque a fé, queridos amigos, ela é para ser compartilhada. A fé, ela também é para inspirar outros corações. A fé, ela transborda esperança, ela transborda amor. Então, quando a gente fica com vergonha, fica com medo de falar sobre a nossa fé e guarda isso pra gente, é como se a gente realmente estivesse ali tendo um ato egoísta, guardando algo que seria uma luz que poderia iluminar tantos os corações, a gente está guardando só pra gente. Mas está guardando só pra gente, tem que ver aí a causa, por vergonha, por medo, por covardia, de dizer que somos fiéis a Deus. Queridos amigos e amigas, sempre haverá opiniões diversas. Lembremos aqui novamente que falamos agora há pouco, até Jesus sofreu ataques, Jesus sofreu perseguições, então haverão opiniões diversas das nossas, e é sempre bom a gente manter o respeito, a gente ter a nossa opinião bem firmada, o pilar da nossa opinião bem firmado, mas a gente manter o respeito, manter o bom senso frente às opiniões diversas, saber o momento que é necessário, que é mais favorável que silenciado, que ficar debatendo, isso não agrega em nada, mas há momentos que a nossa fé, ela nos convida a ser compartilhada. Então, se a gente guardar só pra gente, que bem estaremos compartilhando. Então, como eu disse, é normal terem opiniões diversas, terem pontos de vistas diferentes, principalmente às vezes quanto à crença, quanto à religião, quanto à opinião. Então, nesses casos, Jesus não está aqui dizendo que é para a gente impor, elevar a voz, brigar, impor a nossa opinião, falar eu creio, você tem que acreditar também, porque essa é a verdade. Não, a gente não é detentor da verdade. A gente não é detentor da verdade absoluta. Não somos. Então é respeitar a opinião do outro, mas jamais por medo, por covardia ou por vergonha, esconder a nossa fé. A opinião do outro a gente respeita, mas as nossas ações, as nossas palavras, elas têm que transparecer a nossa fé. Elas têm que transparecer essa fidelidade de filhos para com o Pai. Então levemos esse ensino hoje para o nosso coração, para tecer aí o nosso dia, meditando sobre isso. Vamos meditar aí se as nossas ações, se as nossas palavras, se os nossos pensamentos, se a nossa conduta está transparecendo a nossa fé, ou se nós estamos aí guardando a nossa fé por medo, por vergonha de pensar o que o outro vai achar de mim, porque eu tenho essa fé, e aí esconde a fé. Então vamos hoje pensar um pouquinho, meditar, refletir sobre isso. Como está? A nossa fé, ela está transparecendo aí nas nossas ações, porque a fé é para ser compartilhada, a fé é para estender luz, esperança e amor a todos os nossos irmãos, com muito carinho, com muito respeito, lembrando sempre do respeito das opiniões diversas e novamente enfatizando aqui, Jesus não diz nessa passagem, inclusive a nossa passagem do Evangelho também diz isso, que é para impor opinião sobre o outro, mas é respeitar e não omitir a nossa fé, não guardar a nossa fé, mas transbordá-la através das nossas ações. E muitas vezes é necessário ter coragem para expor
a nossa fé. Num mundo onde há tanta divergência de opinião, onde há tantos pontos de vistas, onde há muita crítica maldosa muitas vezes, é preciso sim ter coragem para se impor, para dizer essa é a minha fé, esse é o meu modo de pensar, mas sempre respeitando a opinião do outro, sempre sendo genuíno, genuíno nas palavras, não dizendo ao outro coisas que vá ferir ele, porque lembremos do ensino do Cristo que a gente leva por toda a nossa vida, não faça ao outro que não gostaria que fosse feito com você. Então sempre respeitando aí, mas transbordando a nossa fé. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para começar o nosso dia com mais um Evangelho. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, fiquem com Jesus, que o amor de Cristo se faça presente no nosso dia, dentro da nossa família e que possamos acender a nossa fé para que a luz da nossa fé inspire o próximo, inspire os nossos irmãos. Sejamos luz como Jesus diz que todos nós somos. Tenham um excelente dia, nos encontramos aqui amanhã. Que assim seja.